Livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos ao vivo nesta quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, 3 horas e 1 minuto. Bom para todos, está ao vivo em TV aberta, canal digital 44.1, em São Paulo capital, na região metropolitana de São Paulo, na Grande Salvador pela TV Quirimurê, que nos retransmite na Bahia, e pela TV Educativa do Rio de Janeiro. Você acompanha em TV aberta, canal digital. Em qualquer outro lugar, vem para as redes sociais, vem para o youtube.com/redetvt. Por aqui, além de acompanhar as notícias, você participa do nosso programa, deixando seu comentário, sua opinião sobre os temas em debate. Curte a nossa transmissão assim que chegar por aqui, tá bom? Deixa o seu joinha, o seu like. Vamos movimentar a nossa live, a nossa transmissão, para que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas, tá certo? Então ajuda a gente nessa missão. E vamos embora. A gente segue juntos até as 4 horas da tarde, com muita notícia, informação, para você ficar bem atualizado e formar opinião com as conversas, os debates que a gente traz aqui para o Bom para Todos, tá bom? Daqui a pouquinho eu trago as principais notícias. A gente conversa então com o Altamiro Borges, que é jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Vamos falar com ele sobre as principais notícias do dia, os destaques, vamos falar um pouquinho sobre governo, sobre Congresso, tudo isso nas nossas conversas. Logo depois eu recebo o Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, para a gente falar um pouquinho sobre o cenário internacional, né? Sempre às quartas a gente traz uma conversa aqui sobre geopolítica mundial, geralmente com o nosso querido professor Legene Mirhan. Hoje não participa por algumas questões familiares que ele está passando, mas logo mais ele já está de volta aqui com a gente na TVT, pelas manhãs no Geopolítica em Foco, aqui à tarde no Bom para Todos, tá bom? Então hoje a gente continua tratando sobre o tema da geopolítica mundial com o professor Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC, que frequentemente nos acompanha aqui nas conversas também, né, no nosso programa. Você que acompanha o Bom para Todos já o conhece também. Vamos lá, vamos trazer as principais notícias? Olha só, a Polícia Federal indicia Juscelino Filho, do União Brasil, sob suspeita de corrupção e organização criminosa. O atual ministro das Comunicações é suspeito de desvio de recursos em obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da estatal federal a Codevasf. As suspeitas envolvem irregularidades em obras executadas no município de Vitorino Freire, no Maranhão, cidade governada por Luana Rezende, que é irmã do ministro. Essas obras teriam sido bancadas por emendas parlamentares indicadas por Juscelino Filho quando ele era deputado federal. O relatório final da PF foi enviado para o ministro Flávio Dino, que é o relator desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso tudo, tá bom? Lula cobra que discussões sobre economia no país sejam guiadas pela justiça social. O presidente discursou na abertura do Fórum Internacional de Investimentos, que acontece no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar essa fala. E é por isso que eu não consigo falar de economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Todos os debates que se fazem se tratando de economia, a gente fala de um monte de coisa, mas me parece que os problemas sociais não existem, e eles existem, estão no nosso calcanhar, estão nas nossas portas, estão nas ruas. E é por isso que esse mundo extraordinário, digitalizado, ainda permite que 735 milhões de pessoas vão dormir toda noite sem ter o que comer, num mundo em que a gente tem conhecimento genético para produzir alimento de sobra para todo mundo. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa nós estamos fazendo. Nos últimos anos foram gastos quase 3 trilhões de dólares em guerra, quando esse dinheiro poderia ser gastado em paz, poderia ser gastado em investimento, poderia ser gastado em reduzir a miséria, a desigualdade e a pobreza no mundo. Eu digo isso porque eu tenho um compromisso de fé, não é um compromisso de um mandato. Só tem sentido um governante governar alguma coisa se ele tiver com o compromisso de cuidar do seu povo, de dar oportunidades a todos, de permitir que todos, sem distinção todos,
todos, independente do berço em que nasceram, independente da cor, independente de gênero, tenham a oportunidade de se desenvolver, de crescer e de viver uma vida digna e ser uma pessoa respeitada. Pois é, Lula citou essa questão da guerra, né? Vamos falar sobre guerra, então. Israel cometeu crimes de extermínio contra a humanidade, assassinato, perseguição de gênero, atos de tortura e tratamento desumano contra palestinos. A acusação é da Organização das Nações Unidas. Uma comissão de investigação da ONU afirmou nesta quarta-feira que Israel é responsável por crimes contra a humanidade em Gaza, em particular de extermínio, enquanto acusou grupos armados palestinos de crimes de guerra. A comissão concluiu em um relatório que Israel cometeu crimes contra a humanidade de extermínio, assassinato, perseguição de gênero, transferências forçadas, atos de tortura e tratamentos desumanos. Ao contrário do genocídio, os crimes contra a humanidade não têm necessariamente que estar direcionados contra um grupo específico da população, mas podem ser dirigidos contra qualquer população civil, de acordo com a ONU. A embaixadora de Israel nas instituições da ONU em Genebra acusou a comissão de discriminação sistemática contra o Estado hebreu. De acordo com os investigadores, Israel e 7 grupos armados palestinos, entre eles o Hamas, cometeram crimes de guerra. A comissão, criada depois da guerra de 11 dias entre Israel e Hamas em maio de 2021, também tem mandato para estudar todas as causas profundas do conflito israelense-palestino. O grupo também acusa autoridades israelenses de obstruir as investigações e negar acesso a Israel e aos territórios palestinos ocupados. E na França tem início a campanha para as eleições legislativas. O presidente Emmanuel Macron pediu união contra os extremos. O presidente Emmanuel Macron pediu nesta quarta-feira a união de todos que dizem não aos extremos, antes ou depois das eleições legislativas francesas, que ele antecipou após a vitória da extrema-direita nas eleições europeias na França. Temos alianças não naturais entre os dois extremos que não concordam em praticamente nada, além das posições a serem compartilhadas e que não poderão implementar nenhum programa. A entrevista coletiva foi concedida 3 dias depois do inesperado anúncio da antecipação das eleições. O governo Macron deseja atrair especialmente as pessoas insatisfeitas no Partido Socialista com a formação de uma frente unida com a LFI, legenda que Macron chamou de antissemita e antiparlamentar, assim como os conservadores do LR, que rejeitam o pacto com o diabo da extrema-direita. Ao falar sobre a decisão de convocar eleições antecipadas, que vários analistas consideraram uma aposta arriscada, Macron explicou que é um movimento de esclarecimento político para evitar dar as chaves do poder à extrema-direita em 2027. As eleições legislativas em 2 turnos acontecerão em 30 de junho e 7 de julho. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre essa situação na Europa, na França especialmente, após a eleição ali no Parlamento Europeu, que acabou gerando, então, todas essas decisões do presidente Emmanuel Macron, né? Mas daqui a pouquinho a gente trata sobre geopolítica mundial. Quero trazer agora para a nossa conversa Altamiro Borges, que é jornalista, que é presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, sempre com a gente aqui às quartas. Tudo bom, Miro? Como você tá? Tudo bem, Thalita. E você? Tranquilinha? Tudo certinho? Tranquilinha. Muito melhor. Semana passada eu estava ruim aqui conversando com o Miro, né? Comentei. Estou muito melhor. Gripe passou, ainda bem. Tudo certo, Miro, tranquilinha. Miro, quero conversar com você sobre governo e depois sobre Congresso, tá bom? Sobre governo, primeiro, eu queria trazer esse indiciamento do ministro das Comunicações. Sabe que eu estava assistindo agora a jornalista Flávia Oliveira na Globo News, né? Eu concordei com o que ela trouxe, achei muito interessante. Ela falou assim, estava esclarecendo, né? Que Juscelino não foi cota pessoal de Lula, a indicação dele ao Ministério das Comunicações, foi uma indicação do União, do partido dele. E ele foi colocado ali porque é assim que funciona a garantia de governabilidade, né? Então, ok, foi colocado lá como ministro das Comunicações. Ele foi criticado, essa indicação foi criticada, ele fazia parte da base bolsonarista, ele foi a favor do impeachment da Dilma, ele apoiou a prisão do Lula, até ali no setor ele não é da comunicação, então foi muito criticado por isso. Assim, tem 1 milhão de críticas a se fazer em relação a Juscelino
filho. A gente meio que sabia, né, quem é esse sujeito. E mesmo assim, enfim, frente ampla, ele foi colocado lá para garantir governabilidade. E daí eu achei interessante Flávia Oliveira, citando ela mais uma vez, porque ela falou assim, agora é mais uma oportunidade do que uma crise. É uma oportunidade para se conversar com a União Brasil, para chamar o partido para conversar sobre essa indicação, sobre esse sujeito, que garantiria supostamente uma base mínima ali no Congresso para votações de interesse do governo, né? Isso não tem acontecido. Então é isso. É mais uma oportunidade que se cria para se fazer uma conversa mais efetiva com a União Brasil, que tem 3 ministérios, veja só, no governo, do que uma crise que se abre em relação a esse sujeito. Não, como que você está vendo isso? Então, Thalita, essas são as contradições do jogo político no Brasil e no mundo. Né? No Brasil e no mundo, veja aí, você acabou de citar o Macron. Né? No Brasil e no mundo, composição de governo é sempre uma dificuldade. Né? O Juscelino, as denúncias são antigas, da época que ele era deputado. Né? A irmã dele, como prefeita de uma cidade do interior do Maranhão, emendas parlamentares, desvio de grana, a denúncia de desvio de grana da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, o Devasp. Né? Então, as denúncias são antigas. As denúncias são gravíssimas. Essa conclusão, né, da Polícia Federal é isso. Ele é acusado de fazer parte de organização criminosa, cometer crime de corrupção passiva, desvio de recursos. Né? As denúncias são gravíssimas. Envolvimento da família, envolvimento do clã Juscelino Filho. Né? Então, precisa ser... A polícia concluiu as investigações, isso precisa ir agora para processo, abertura de processo, julgamento, condenação, né? Se comprovadas essas denúncias. Então, isso é uma coisa. São antigas, da época que ele era deputado, gravíssimas. Precisa, então, investigar, seguir nas investigações, abrir processo e, se confirmado, condenar. Não tem... Ninguém pode ficar metendo a mão em grana pública, né, para grana que deveria servir para educação, para saúde, para desviar para bens próprios, né, para interesses próprios, interesses da família. Né? Então, puna-se se comprovada, né, as acusações da Polícia Federal, as investigações da Polícia Federal. Aí entra o jogo do poder. É isso, o presidente Lula, é essa situação, é uma situação difícil. O presidente Lula ganhou a presidência da República, né? Foi uma vitória épica, né? Contra um baita esquema de corrupção eleitoral, de assédio das empresas, de sabotagem, lembra da Polícia Rodoviária Federal? Uma vitória épica. Só que essa vitória para a presidência não veio acompanhada de vitórias em governos estaduais de peso, Sul-Sudeste, por exemplo, e não veio acompanhada de vitórias nas eleições do Legislativo. Né? Então, é uma situação muito difícil para o governo. O governo é o que o presidente Lula diz, eu sou do PT. O PT tem 70 deputados. O Congresso tem 153, é isso? Não, 513, desculpa, inverti. O PT tem 70 deputados e o Congresso tem 513 deputados. Então, sou minoria. Se juntar todo o bloco de esquerda, né, os 7 partidos, né, que se auto-intitulam de esquerda, se juntar todos dá 130 deputados. Você vê agora nessas votações da semana retrasada, votações sensíveis, né? Apanhou feio em todas. As 3 votações. Né? Derrota cachapante, não teve nem os 130 votos. Né? Teve 120 e poucos votos em cada votação. E então, o governo tem que compor. Porque ele sabe que tudo passa pelo Congresso. E um Congresso que, com o golpe do Temer, em 2016, e com a ascensão do Bolsonaro ao poder, um Congresso que ganhou muitos poderes. As emendas parlamentares hoje, os deputados têm, com emendas parlamentares, às vezes mais do que ministérios. Se você somar alguns deputados, tem mais grana do que um ministério do governo. Emendas parlamentares, 50 e poucos bilhões em emendas parlamentares. É isso que rolou com o golpe de 16 e com a ascensão do fascista. O Bolsonaro jogou tudo para o Arthur Lira. Então, é uma situação muito difícil. O governo tem que compor para poder sobreviver. Eu não gostaria de estar na pele do governo. E acho engraçado quem faz muita bravata sobre isso. Mas ser. Ganha a prefeitura e é obrigado a compor também. Ganha o governo do estado e é obrigado a compor também. Faz bravata, mas na hora que está no governo é obrigado a compor.
Então, essa é a situação. A questão que me incomoda, Thalita, é que essa necessidade de composição para governar, né, que se manifesta cedendo ministérios, questão das emendas parlamentares, né? Então você pega, União Brasil tem 3 ministros. Nessas votações da semana retrasada, nenhum votou com o governo. Ué, tem ministro, mas não vota com o governo. Os republicanos têm ministro, não vota com o governo. O PP tem ministro, tem Caixa Econômica Federal e não vota com o governo. Ou seja, essa tática da negociação, de tentar a governabilidade, de compor, que é uma necessidade, ela está sendo insuficiente. Não está dando bom resultado. Não está dando bom resultado. Você cede ministérios, cede bancos públicos, cede empresas estatais, você cede emendas, você cede tudo e não tem voto. Então tem algo dando errado. Essa tática está insuficiente. Não quer dizer que não se faça. Todos os governantes fazem. No palanque podem fazer bravata. Quando chegam ao governo, fazem. Todos. De todos os partidos. Todos. Mas ela é insuficiente. Ela não está dando resultado. Essas últimas votações são prova disso. É um problema de articulação por parte do governo? É um esgotamento dessa estratégia que a gente chegou nesse momento, na sua avaliação? Eu acredito que não seja. Lógico que tem problemas de articulação, mas isso não é o principal. Isso não é o principal, na minha opinião. O problema é a composição do Congresso, é o real. Você pode entregar o Ministério das Relações Institucionais para quem quer que seja, não é o Padilha. Não vai resolver. Não vai resolver. Né? Porque esses partidos, é isso, eles estão fazendo seu jogo, eles estão obtendo recurso, estão se cacifando para a eleição. Você vê, boa parte dessa turma, na próxima eleição presidencial já vai se bandear novamente para a extrema-direita. Né? Tem um faro de oportunidade, para não dizer oportunismo, muito grande. Né? Então não é um problema de arte, porque diziam, não, isso é um problema de articulação política. Mas você vê, o governo cedeu mais. Cedeu caixa, cedeu mais ministério, não adiantou. Não adiantou. Então não é um problema de articulação política, no meu entender. Também diziam isso, não, é que o ano passado o Lula viajou muito para reintroduzir o Brasil no mundo, não, o Brasil voltou no mundo, o Lula viajou muito para o exterior e ficou muito fora do Brasil. Agora não é isso, também não está resolvendo. Não está sendo suficiente a lábia. Aí você tem interesses econômicos e interesses políticos eleitorais muito fortes. Então, me parece, o problema, no meu entender, é de uma tática, uma estratégia insuficiente. Ela não dá conta. Se você não politizar mais a sociedade brasileira, se o movimento social não ir mais para as ruas, né, nós vamos continuar sofrendo derrotas no Congresso, né, e o governo vai sendo obrigado a ceder, porque você vê, cada crise dessas eles cobram mais. Você vê, o Arthur Lira está cobrando mais. Com essas recentes derrotas no Congresso, o Arthur Lira quer mais. Né? Se bobear, ele vira o ministro das Relações Institucionais. Esse é o problema. Arthur Lira concentra um poder nesse momento que é enorme, né? É isso, é quase um parlamentarismo, porque ele faz o que quer dentro do Congresso, né? E daí eu quero falar um pouquinho, então, sobre o Congresso que a gente tem hoje. Na última semana a gente viu briga feia ali no Congresso, né? Bate-boca, agressão verbal, que chegou quase a ser física. E os deputados, inclusive, começaram a discutir o que pode ser feito para que situações como essa não voltem a acontecer. Bom, ontem a gente teve Paulo Pimenta ali na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E muita gente elogiando a atuação de Paulo Pimenta, que respondeu tudo com muita educação, com muita paciência, mas usando da ironia ali para atingir esses deputados bolsonaristas que querem lacrar. E com isso conseguiu, inclusive, inviabilizar a lacração de muitos desses deputados. Muita gente elogiando essa conduta, né? E a gente tem uma fala de Arthur Lira sobre aquele bate-boca que aconteceu na semana passada na Câmara, entre principalmente Janones e Nicolas Ferreira, que chegou quase à agressão física, né? Quando a gente imagina que Arthur Lira poderia pautar soluções para que isso não voltasse a acontecer,
dá uma olhada no que ele falou. A gente tem um VTzinho com a fala de Arthur Lira. Roda pra gente, Edu, por favor. Nós temos casos e casos e casos que veio reiteradamente. Eu não quero fazer crítica a ninguém, porque o Conselho de Ética é também eleito, tem seu presidente, tem seus membros e segue a orientação, algumas vezes, dos seus líderes. Nós não temos tido, por A ou por B, eu não crucifico ninguém, nem ninguém é dono da verdade, respostas adequadas para o que está acontecendo. Com a Polícia Legislativa, daqui para frente, impedida de entrar no meio de uma discussão de dois parlamentares, eles vão chegar às vias de fato. Se eles quiserem brigar, se acham que essa é a maneira de resolver, eles vão brigar. Ela vai proteger o parlamentar de problemas externos. Um parlamentar contra o outro. Se acharem que vão resolver nas vias de fato, eles vão chegar às vias de fato, porque a Polícia Legislativa não entrará mais nesse debate. Ele autoriza a briga. Arthur Lira autoriza a violência dentro da Câmara dos Deputados para que depois a Comissão de Ética resolva a situação de alguma forma. Então é tudo muito absurdo a forma como esse Congresso está lidando, seja com pauta, seja com o comportamento de certos deputados, não? Então, Thalita, é isso. Esse é o pior Congresso que a gente tem na história pós-redemocratização do Brasil. Eu lembro de uma brincadeira que fizeram uma vez com Ulisses Guimarães, que reclamaram com Ulisses Guimarães que o Congresso era muito ruim na época da Constituinte. Ele falou, vocês não sabem o que vai vir por aí. Piorou muito, e vem piorando, Esse, no caso, ele é um Congresso que, além de juntar um centrão, uma bancada de centro, que não é muito centro, é centro-direita, né? Vinculado ao mercado, vinculado ao agronegócios, vinculado a... Além de juntar isso, né? Olha, os grandes empresários, você pega... Bancada de trabalhador é pequeníssima no Congresso. Bancada de trabalhador são 30 e poucos deputados, né? O resto é bancada representando interesses patronais, né? Na maioria, né? Então, além disso, que é essa bancada que é mais fisiológica, mais pragmática, tal, o Arthur Lira é bem a expressão disso. Esse Congresso piorou porque ele elegeu uma bancada de extrema-direita. Você tinha figuras da extrema-direita, tipo Jair Messias Bolsonaro, que ficava falando bobagens, abobrinha, mas não tinha força. Tanto é que o Jair Bolsonaro foi 4 vezes candidato à presidência da Câmara e sempre foi um desastre. Numa das eleições, nem o filho dele votou, estava viajando para os Estados Unidos, sabe-se lá fazendo o quê. O pai, inclusive, criticou. Vão descobrir o que você está fazendo aí. Né? Então, antes você tinha parlamentares de extrema-direita, fascistas, que ficavam falando absurdos, tipo Bolsonaro, mas eram isolados. Não tinha força para disputar a presidência da Câmara. Hoje, você tem uma bancada orgânica, barulhenta, agressiva, violenta, constituída de delegados, pastores, né? Constituída de gente que baba ódio. É uma extrema-direita que cresceu. Ela elegeu, você pega, o PL elegeu 99 deputados. Não quer dizer que todos sejam de extrema-direita. Tem uma banda que é ligada ao Valdemar da Costa Neto, que é esse centrão fisiológico, né? Mas vários são bolsonaristas raiz, né? Fascistas. Mas o fascismo não elegeu só no PL, o fascismo elegeu no União Brasil, elegeu no Republicanos, elegeu no PP. Tem vários parlamentares em outros partidos. Então, esse é um Congresso muito difícil, muito difícil. Se já era ruim com essa coisa de representação patronal fisiológica, só por interesse e tal, se já era ruim, agora ficou pior. Não tem só essa representação do centrão. Piorou. Agora tem o centrão e a extrema-direita, o neofascismo orgânico. Então é muito difícil. E essa turma não está para brincadeira. Enquanto muita gente fica falando, não, é momento de pacificar, vamos pacificar, paz, harmonia. Essa turma não quer saber disso. Essa turma vai para a guerra. Então você pega esses episódios na semana passada. Foram 3 episódios na semana passada. Teve o episódio da Sâmia, né? Uma policial do Mato Grosso, deputada, baixo nível, né? Vinculando o irmão da Sâmia ao crime organizado. Uma figura escrota, baixo nível de cumprimento, de fazer cumprimento nazista, né? Teve esse bate-boca, que a Sâmia respondeu à altura. Eu acho que ontem o Paulo Pimenta respondeu à altura, a Sâmia respondeu à altura na semana passada, né? Nós comentamos isso, né? Você, inclusive, falou sobre isso na semana passada. Você teve o episódio do bate-boca
no Conselho de Ética, na análise do caso do Janones, quase teve briga, quase que saía pro cacete. Aquele provocadorzinho de Minas Gerais, o Nicolas, né? Todo metido a valente, todo metido a bravateiro, indo para cima, dedo em riste, quase teve briga. Foi a Polícia Legislativa que separou. Você teve o caso da Erundina, Comissão de Direitos Humanos, provocação barata. A Erundina foi parar no hospital, foi parar numa UTI. Então é esse o Congresso que nós temos. É esse o Congresso que nós temos. Ontem o Paulo Pimenta, eu acho que foi certeiro. Inclusive, mandei cumprimento para ele. Foi certeiro. Né? Certeiro. Né? Esse deputado, esse Bilinski aqui, que é de familiares nazistas, né? Se gabe, inclusive, do vou ter lutado ao lado dos nazistas, né? Na Segunda Guerra Mundial, esse Bilinski, né? Vem com provocação. A resposta do Pimenta, lembrando o caso da namorada do Bilinski, morta, foi o seguinte: ó, fica na sua, amiguinho. Não vem aqui falar da minha esposa. A resposta que ele deu para o Eduardo, para o Dudu Bananinha, ele falar em corrupção, Lava Jato, corrupção, você é da família da rachadinha? O que é isso, amiguinho? O que é isso, amiguinho? A resposta que ele deu para essa Bia Kicis, né, que é uma provocadora, é uma difusora de fake news, antes de ser deputada, foi eleita deputada, inclusive, porque difundia muita fake news com uma organização terrorista, fascistoide, golpista, né, na época da presidenta Dilma. Né, ele foi para cima, deu a resposta. Na altura, tem que dar a resposta. Agora, é isso. O Arthur Lira, eu senti nessa coisa do Arthur Lira, Thalita, posso estar enganado a avaliar. Ele está se sentindo incomodado, porque ele é cúmplice disso. Ele é cúmplice disso. Como ele depende dos votos dos bolsonaristas, e ele está em plena articulação, inclusive na pauta da Câmara, para a sucessão dele. Ele quer fazer o sucessor para não perder poder. Né? Ele quer fazer o menino lá do União Brasil da Bahia, né? O Elmar, para não perder poder. Como ele está em plena articulação com os bolsonaristas, ele fica alisando os bolsonaristas. Ontem eu senti o seguinte, porque muita gente está falando o seguinte: bicho, você vai ser culpado por uma morte no Congresso, já. Você vai ser culpado. Você vai ser culpado de cenas de pancadaria, porque é um monte de delegado, é uma coisa horrível que tem nessa bancada de extrema-direita. Né? Você vai ser culpado daqui a pouco por uma cena que vai circular o mundo. Olha o que é a Câmara Federal no Brasil, presidida por Arthur Lira. Eu senti nele ontem o seguinte, meio acuado, tanto é que ele falou duas coisas. Ele falou esse negócio da Polícia Legislativa, mais ou menos o seguinte: ó, quem quiser agora brigar, que se exponha, vai ter que ir para a briga mesmo. Né? Então a Polícia Legislativa não se mete mais. Vocês são valentões? Então briguem. Briguem que vocês vão ver só. E ele falou também na possibilidade de mudança no regimento interno para prever suspensão de um parlamentar que se aparecer numa cena dessas, né, por, se eu não me engano, 6 meses. Então, ele está bem incomodado. Eu acho que se não tomar alguma atitude do jeito que essa bancada neofascista está excitada, ela está muito excitada. Ela perdeu a eleição para a presidência, mas ganhou a eleição, ganhou muito espaço no parlamento. Ela estava meio baqueada com todas as denúncias, com o fracasso do golpe. Vários desses deputados estiveram envolvidos na tentativa do golpe do dia 8 de janeiro. Esse é o lamentável de ainda não ter se concluído esse processo do 8 de janeiro, porque vários desses deputados deviam estar na cadeia, inclusive. Sim. Né? Por financiarem, por estimularem os atos golpistas, aquela depredação do 8 de janeiro. Né? Então, essa turma ganhou a eleição, mas ficou meio acuado, e cada dia que passa ela está mais excitada. Está mais excitada. Você pega o resultado da eleição na Europa, o Maringoni vai comentar, né? O resultado da eleição na Europa, você vê o Bolsonaro comemorando, foi a derrota da esquerda, foi a resposta do povo. Né? Eles estão cada vez mais excitados. Ou você cria alguma barreira, ou essa turma vai fazer do Congresso Nacional um palco de guerra. Sabe que você citou essa questão da suspensão temporária, né, dos mandatos em caso de brigas como essas que aconteceram, né? Mas pelo que eu li, isso faz parte de uma medida mais ampla que dá mais poder para a mesa diretora
das comissões, e isso é problemático, porque é isso, a gente tem na presidência das comissões muita gente dessa extrema-direita, né? Então, assim, a gente precisa analisar com muito cuidado o que vem agora de Arthur Lira em relação à situação aí na Câmara, para não cair nessas armadilhas, né, que se coloca aí pelo caminho. Uma outra coisa, eu ouvia o professor o César Castro Rocha, João César de Castro Rocha, hoje pela manhã no ICL, ele estava comentando sobre terrorismo legislativo, que é o que praticam esses deputados da extrema-direita, é isso, sem fazer esse terrorismo, sem criar esse caos, sem criar e armar esse circo no Congresso, eles não têm nada a oferecer. Então, eles vivem desse terrorismo legislativo, né? Ele nomeou dessa forma, eu achei bastante interessante. E é isso, porque sem isso eles não têm o que oferecer. Então, eles vão continuar nessa trajetória, nessa estratégia, porque é o que resta a eles, né? Então, e assim, não dá para esperar nada de Arthur Lira, porque ele tem sido como é chamado? Essa linha de auxiliar do bolsonarismo, né? E, claro, com interesses particulares na sua sucessão aí na presidência da Câmara. Então, difícil. É um congresso difícil e que a gente é pessimista em relação a ele e ao futuro, né? Puxa vida. Você pegou um livro, você quer mostrar? Não, é que o João César é isso. Ele é um estudioso, né, dessa onda de ultradireita no mundo. Né? Ele prefaciou, estou acabando de ler um livro que ele prefaciou, não é dele, que se chama Guerra pela Eternidade, né? Que é o retorno do chamado tradicionalismo, né, e a ascensão dessa direita no mundo inteiro. Né? Ele prefaciou que é um belíssimo livro. Né? E o João César vem alertando há muito para isso. Quais são as formas que essa extrema-direita utiliza em cada área? Uma das áreas é essa, no parlamento, é isso. Você pega nos Estados Unidos, no parlamento europeu, você pega esse Ventura em Portugal, você pega... A estratégia é a mesma, é fazer barulho, é sempre estar fazendo selfie, é sempre estar ligado, então tem muito a ver com essa nova realidade das redes digitais. Você vê, o Nicolas estava provocando o Janones o tempo inteiro com o celularzinho. Eu sou valente, o tempo inteiro. Então é muito vinculada, é baixaria, é agressão, é xingamento, é difusão de mentira, muito vinculado a redes digitais, né? Essas redes, que é uma forma de ir cativando o seu gado e preparando a sua base eleitoral e ganhando força. E eles têm ganhado força. Você sabe que o Nicolas... Ele teve em Minas Gerais, primeiro mais votado. O Nicolas, inclusive, tudo que ele queria naquele momento era levar um tapa, né? Era ter uma resposta por parte do Janones para daí realmente entrar no Conselho de Ética com pedido de cassação de mandato, e é isso que autoriza agora Arthur Lira, né? A que Nicolas force cada vez mais a barra para conseguir apanhar e depois Janones ser cassado com isso, ou o deputado que ele resolvia enfrentar. Então é isso, Arthur Lira com essa fala, ele abre as portas para qualquer agressão que venha acontecer na Câmara, porque daí é isso, daí a comissão se resolva, daí vocês levem para a comissão e peçam a cassação de mandato. Mas ele não bota freio nenhum nessa violência explícita nos corredores e nas próprias comissões, nas discussões ali da Câmara e do Congresso. Um absurdo, viu? Miro... É um congresso muito desfavorável e é isso, Thalita, é para pensar, não tem resposta simples para isso, diz um grande amigo que para todo problema complexo tem resposta simples, geralmente ela é errada. Não tem resposta simples, né? É difícil mesmo, é uma equação difícil. Agora, o que me parece é chegar à constatação seguinte, essa tática que está sendo utilizada para garantir governabilidade, de cedência em ministério, cedência em emendas, tal, essa tática que está sendo utilizada aqui vai muito da sagacidade política, da lábia, da capacidade de sedução. Isso aparentemente não está funcionando. Aparentemente não está funcionando. Então é preciso ver qual é o papel que a esquerda social e política, a esquerda dos movimentos sociais, a esquerda dos partidos políticos e institucionais, qual é o papel que tem nessa nova realidade. Isso não está sendo suficiente. Se jogar tudo para cima do Lula, né? Não, o Lula é muito sagaz, o Lula é brilhante, o Lula é um gênio. O Lula é tudo isso, mas ficou preso 580 dias com base em acusações falsas. Então,
a vida é dura. Então, talvez seja um grande momento de reflexão, de ver o seguinte, bicho, se essa tática não está dando certo, o que nós precisamos fazer? E essa reflexão me parece que, inclusive, um papel decisivo é do presidente Lula. Sim. O presidente Lula precisa ver, nós temos realmente um núcleo pensante nesse governo, ou está muito centrado no presidente Lula, muito em si mesmado? Nós temos um núcleo pensante nesse governo? Eu, às vezes, fico impressionado de ouvir relatos de ministros chaves do governo que não se conversam. Não vou nem citar os nomes aqui. Aí é triste. Então, nós temos um núcleo pensante, um núcleo que tem uma visão estratégica, que trace planos. Né? Nós temos uma coordenação que funcione de fato, ou está muito centrado, se ficar só centrado no presidente Lula, talvez nós tenhamos problemas. Talvez como nós você problemas. Colocou, é uma reflexão enquanto ainda é tempo, né? Tendo em vista que a gente tem aí pela frente mais 2 anos de governo Lula. Então é tempo de se pensar, de recalcular a rota, porque senão o que nos espera não é muito positivo, né? Vamos fazer essa reflexão sim. Miro, ótima semana para você, beijo grande, até a próxima quarta. Beijãozão e bom trabalho, Thalita. Em terra. Obrigada. Até. Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, sempre com a gente aqui às quartas, no Bom para Todos. Já tem o Maringoni. Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, já aqui com a gente. Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bom, Thalita. Na Federal, nós estamos em greve, uma situação bastante complicada depois do governo Lula ter endurecido de uma maneira inexplicável. O governo está brigando com a sua base social e fez uma armação segunda-feira no Planalto, você já deve ter noticiado aqui. Muito ruim o comportamento do governo, muito ruim o comportamento, isso foi surpresa para mim, do presidente Lula, que ali se colocou como um dirigente sindical acima de tudo e de todos, e passou a pontificar que a greve é inexplicável, de uma maneira muito arrogante. Eu não gosto de falar assim do Lula, não, mas muito arrogante, de uma maneira que ele não trata os militares nem o grande empresariado. E ele acha que... E é um setor estratégico, porque é o setor da educação, é o setor da pesquisa, do ensino superior. Eu vi que o Lula ontem fez um discurso dizendo que os cientistas brasileiros precisam tomar vergonha na cara e pesquisar e criar uma inteligência artificial brasileira, mas sem dinheiro para pesquisa, sem condições, sem laboratórios adequados, não dá. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Eu fiz essa introdução só, não quero mudar o nosso assunto, não. Eu sou o chato, aquele sujeito. Você pergunta como a definição de chato é. Você pergunta como é que o sujeito está e ele conta. Eu contei. Desculpa. Mas é importante. Você comentou aqui para a gente da última vez também sobre a greve, né? Inclusive, vamos detalhar um pouquinho. Os professores pedem recomposição salarial e o que está sendo oferecido pelo governo nesse momento é muito inferior a essa perda, né, que os professores tiveram nesses últimos anos. Então, assim, as negociações continuam. Como está nesse momento, professor? Olha, a questão é a seguinte: a gente ficou com os salários congelados durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Temer, havia um acordo da presidenta Dilma de reajustes anuais que nos 2 anos do governo golpista do Temer ele cumpriu, e o Bolsonaro não. Logo que começa o governo Bolsonaro, tem aquele abril, aquele tsunami da educação, que foi uma grande mobilização de massas pela educação. Logo depois veio a pandemia, então não teve mais condições de se protestar. E nós ficamos 4 anos com salários defasados. Não somos só nós, mas todo o funcionalismo ficou com salário congelado, com perdas que, em alguns casos, chegam a 30%, até mais de 30%. Tem técnicos administrativos, funcionários das universidades que ganham um pouco mais de um salário mínimo. Então, é muito complicado. Aí as pessoas falam, mas os professores são privilegiados. A nossa pauta é para recompor. Tem setores que ganham muito mais que nós, a Polícia Rodoviária Federal, aquela que armou o golpe, tentou impedir as pessoas de irem votar, a Polícia Federal, tiveram aumentos da ordem de 27%. A gente está pedindo muito pouco. A gente pede 3,5% esse ano, 9% o ano que vem e 5,5% em 2026. É recomposição, não tem um aumento do salário. Aliás, a gente vai chegar em 2026 com esse aumento com salários menores do que os que a gente tinha em 2018, 2017, em termos reais. Não estão pedindo nada. E o governo não dá.
porque o centro do governo é o arcabouço fiscal. É um inexplicável corte de orçamentos, cortes orçamentários em várias áreas, que vão culminar agora com o fim dos pisos constitucionais. O Haddad já falou que é a Constituição de 88, para quem é novo, e você deve ter nascido depois dela, Thalita, mas ela teve uma grande mobilização popular para que se fossem garantidos, olha, pode mexer em tudo na Constituição, mas tem 2 orçamentos que são intocáveis. É saúde e educação. É uma relação de acordo com a arrecadação, com a receita corrente líquida. 18% para a educação e 15% para a saúde. Isso é que garantiu a existência do SUS, isso que garantiu que nenhuma criança ficasse sem escola, a expansão do ensino fundamental, a expansão do ensino superior. Se acaba isso, acaba a Constituição de 88. É muito difícil um governo progressista fazer um negócio desse, mas é o que a gente está tendo. E é esse... Eu estava pegando o final da sua conversa com o Miro, e ele fala, qual é a estratégia do governo? O que o governo quer? Eu votei no Lula, fiz campanha, claro, do outro lado estava o fascismo, mas o Lula precisa dar um sinal que tá de que lado está, né? Porque senão fica muito difícil, ele está sendo atacado pesadamente pelo empresariado. Ontem o presidente da Confederação Nacional da Agricultura atacou o Lula de uma maneira muito baixa, de uma maneira muito deseducada, deselegante. No sábado, Rubens Ometo, que é um dos 10 mais ricos do Brasil, atacou pesadamente o Lula. Onde é que o Lula vai buscar forças para se defender, força popular, se ele está atacando o movimento popular, seja o movimento da educação, seja destruindo direitos? O governo, eu não entendo o que o governo quer. Sinceramente, não entendo. É uma situação que vai na contramão, inclusive, de uma fala que a gente colocou agora no começo do programa, em que Lula fez um discurso ontem à noite no Rio de Janeiro, no fórum que participou, em que fala que a economia deve ser pautada pela justiça social, né? Então, como até um puxão de orelha ao mercado financeiro, que, enfim, especula com essas informações, tá aí essa fala, né, que a gente colocou. Então é isso, vai na contramão de tudo que o próprio presidente tem pregado, né? E aquela fala realmente não soa nada bem na segunda-feira em relação à greve. Enfim, bom essa atualização, a gente agradece por você trazer essas informações para a gente segue acompanhando essa greve dos professores, justa, acima de tudo, né? Professor, vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional, então. Tem o ato, amanhã vocês têm esse ato, né? Comenta rapidamente. Nós vamos fazer um ato amanhã em São Bernardo do Campo. A Universidade Federal do ABC tem um campus em Santo André e outro campus em São Bernardo. É uma universidade criada pelo Lula, é a menina dos olhos do Lula na universidade. E ele está nessa situação de cortar verba da universidade. O que nós vamos fazer? Nós queremos fazer um ato simbólico no estádio de Vila Euclides, que é onde nasceu o sindicalismo novo dos anos 70, onde nasceu o Lula para a vida pública, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, ou do Sindicato do ABC, e esse nascedouro desse Brasil, dessa luta democrática toda. Então é um lugar muito simbólico para a gente fazer a nossa luta e falar, olha, nós temos os mesmos ideais, presidente, que o senhor tinha há 44 anos, quando liderou aquelas marchas, que eu estava lá, eu era estudante, comparecia a várias, aquelas memoráveis marchas, aquelas memoráveis greves que ajudaram a derrubar a ditadura. Nós voltamos ao Vila Euclides, nós não vamos entrar no estádio, o estádio não dá para entrar, mas vamos fazer uma manifestação ali na frente. É um símbolo muito forte, o Vila Euclides, né, um símbolo da democracia, e a gente vai estar lá amanhã, a partir das 10 da manhã, com representantes de várias universidades. Perfeito. Amanhã em São Bernardo do Campo. Então, a partir das 9 horas da manhã, ali próximo a Kennedy, né, no campus da Universidade Federal do ABC em São Bernardo. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional agora, que também é complexo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como você viu a decisão de Emmanuel Macron de dissolução do parlamento, frente à eleição ali do Parlamento Europeu, que mostrou um certo avanço da extrema-direita, né? E aí mexeu com todos os países, principalmente aí a França, a própria Alemanha, né? Que teve o AfD, que é de extrema-direita, um partido nazista ali, conseguindo bastante cadeira no Parlamento Europeu. Então, como você vê a situação da França e da Europa como um todo em relação à extrema-direita?
Bom, você já deve ter conversado aqui com mais gente sobre esse resultado, que é um resultado, se não é surpreendente, mas ele, de todo modo, é impactante, porque são 27 países, são mais de 330 milhões de eleitores. É uma eleição gigantesca. Ela tem, em cada país existe uma legislação eleitoral específica e ela elege 720 parlamentares. O Parlamento Europeu ele não tem incidência no interior de cada país, mas em todos os tratados internacionais de imigração, da questão econômica, da moeda única, do posicionamento da União Europeia frente a questões mundiais, é o maior fórum internacional que existe entre países, fórum regional. Claro, existe a ONU, mas a ONU é outra coisa, tem outros parâmetros. Aqui não, é um parlamento que está inserido nas leis de cada país. O avanço da extrema-direita foi muito significativo. O que choca, ele não é tão avassalador como as pessoas falam, cresceu a extrema-direita, mas o que choca é o avanço que houve na França, em que ela passa a ser a primeira força. Aliás, não é só na França, né? Ela já está no governo na Itália, com a Giorgia Meloni, que está aí na tela, na Hungria, que já tem o Viktor Orbán, na Bélgica, onde está a sede da União Europeia, na Áustria e na Polônia. E é a segunda força na Alemanha e na Holanda. Mas, como eu disse, o que impacta são esses dois países maiores. O avanço do Chega em Portugal, por exemplo, da extrema-direita, não foi tão grande como na eleição em abril, na eleição parlamentar interna a Portugal. Mas esse avanço na França é que é surpreendente, primeiro porque simbolicamente a França é o país da revolução, dos direitos humanos, daquela coisa toda, mas ele mostra o lado sombrio da França, que é a Marine Le Pen com a renovação, o Rassemblement francês, né? O partido da Marine Le Pen, que pode ter maioria nessas eleições próximas aqui. Pode, porque o Macron, como você falou, dissolveu, ele tem essa prerrogativa, dissolve o parlamento, o regime parlamentarista, e ele reconvocou eleições para daqui a 20 dias, para tentar ver se pega todo mundo de surpresa numa eleição muito rápida. Quem usou essa tática o ano passado foi o Pedro Sánchez, na Espanha, com o avanço da extrema-direita. Ele convocou uma eleição muito rápido, depois da eleição presidencial, ele convoca, e aí ele consegue voltar ao governo, né? Ele dissolve o parlamento e reconvoca uma nova eleição. Ele tinha perdido votações no Congresso. O Macron tomou uma medida muito arriscada, porque, primeiro, a extrema-direita pode ter, de fato, maioria, pode eleger o primeiro-ministro. Há um segundo fator, que é o seguinte: a esquerda comunista, a esquerda mais radical, a esquerda do Jean-Luc Mélenchon, são três agremiações, são os verdes, o Jean-Luc Mélenchon, com a França submissa e ao Partido Comunista. Se juntaram numa frente, podem fazer um número que não vai nem de longe ameaçar as maiorias, mas, quer dizer, não é que nem de longe, pode ter um peso significativo, como já teve nas eleições anteriores, mas é difícil tirar a primazia da Marine Le Pen. O Macron, ele não tem a possibilidade de compor com a extrema-direita, isso não existe, a extrema-direita quer derrotar o Macron. Em outros países, a direita tradicional busca compor com a extrema-direita. Por exemplo, na Alemanha, a situação também é uma situação muito particular. Quem venceu as eleições na Alemanha foi a CDU, que é o partido de direita, o partido da Angela Merkel, que teve a maioria dos votos. Mas, em segundo lugar, vem a AfD, Alternativa para a Alemanha, que é o partido nazista, é herdeiro do partido de Adolf Hitler, que tem essa história terrível. Na Alemanha, a direita tradicional não vai compor com a extrema-direita. Aliás, não é claro, muito possivelmente, no Parlamento Europeu, não vai haver composições, por exemplo, a Le Pen com essa extrema-direita nazista, porque é um negócio de você, é muito complicado se aliar a ela. Mas existe essa extrema-direita da Le Pen, a extrema-direita da Giorgia Meloni, embora também tenham suas particularidades, elas tentam ser o que aqui no Brasil se chamou bolsonarismo moderado, coisa que não existe. Eles querem aparentar ser uma extrema-direita moderada. Qual é o programa da Le Pen? A Le Pen, incrível, ela não é neoliberal, assim como a Giorgia Meloni também não.
O bolsonarismo no Brasil é uma extrema-direita ultraliberal. O Milei, na Argentina, é uma extrema-direita ultraliberal. Lá eles são nacionalistas, eles querem um estado de bem-estar social, então querem saúde pública, educação pública, segurança pública. No caso da Le Pen, ela é menos simpática a o que se chama o atlanticismo, ou seja, fechar, assim, ter uma aliança quase que incondicional com a OTAN, com os Estados Unidos, ao contrário da Giorgia Meloni, que é mais propensa a aprovar decisões da OTAN na Itália. Por que isso é tão sensível? Por causa da guerra na Ucrânia. Existe um problema concreto. Aliás, a guerra na Ucrânia é algo que teve flutuando como pano de fundo de todas essas eleições. Porque é por causa da guerra que houve um boicote patrocinado pela OTAN ao gás russo. O gás russo chegava à Alemanha, chegava à Europa no geral, muito barato. Chegava naqueles gasodutos Nord Stream 1 e deveria chegar logo mais no Nord Stream 2, que ele passa por baixo do Mar Báltico. Com o boicote e a destruição desses gasodutos, a Alemanha teve que comprar gás, tem que comprar gás congelado, que vem de navios dos Estados Unidos. É um grande negócio para os Estados Unidos, um péssimo negócio para a Alemanha e para os outros países, porque o gás impacta as indústrias e impacta as residências. Ele faz subir tudo sobe com o gás, e a gente teve um surto inflacionário em 2022, que baixou um pouco agora. Mas esse surto inflacionário desgastou muito quem estava no poder, tanto Macron quanto Olaf Scholz, do Partido Social Democrata Alemão. Então, por isso que o Partido Social Democrata Alemão ficou muito atrás, perdeu essas eleições. O Macron fez algo que o Scholz não fez. O Scholz não quer dissolver o parlamento, ele é primeiro-ministro, porque ele sabe que se ele dissolver o parlamento, ele cai fora do governo, ele não tem tática nenhuma de composição e tal. Mas ele vai ficar o que se chama pato manco, né? Na política nos Estados Unidos, aqui, lame duck. Assim, ele continua estando no poder, ele continua sendo um pato, só que está sem uma das patas, ele está manco. Ele não consegue, talvez seja até politicamente incorreta essa imagem, mas é a ideia do pato manco, ele está no poder, mas não governa. Então, esse jogo ele vai se sedimentar nas próximas semanas. Só para terminar, eu sei que eu estou me alongando aqui, essas composições no Parlamento Europeu devem se dar muito em cima de cada votação. Então, por exemplo, toda essa extrema-direita vota junto com a direita nas restrições à imigração. Aliás, o Macron, para tentar ganhar votos da extrema-direita, fez um governo, esse ano, mais ainda à direita do que tradicionalmente ele é. Ele endureceu as leis anti-imigração. Então, deve ter muita coisa em comum entre essa direita e extrema-direita em temas sensíveis, como é esse o caso da imigração na Europa. Agora, há coisa, depois a gente pode comentar mais, da esquerda crescendo em alguns países. Os países nórdicos, né, realmente. Mas deixa eu aproveitar a sua presença aqui, a gente só vai até as 4 horas, infelizmente, para falar sobre a decisão do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, né? Mas outras decisões nesse mesmo sentido já foram debatidas e aprovadas antes. Israel não parou de bombardear a faixa de Gaza. Então, assim, há expectativa em relação a essa decisão agora, professor? Olha, essa decisão é muito interessante, é muito importante, porque o diferencial dela é que foi patrocinada pelos Estados Unidos. É um fator decisivo isso. A Rússia só não aprovou, a Rússia se absteve, né? Mas ela não vetou. E o Hamas aceita essa proposta, que são 6 semanas de cessar-fogo, retirada das tropas israelenses, troca de reféns, tanto os reféns que estão em Israel quanto os reféns que estão na Palestina. É uma proposta bastante razoável, e o Hamas pediu algumas questões secundárias de método, de como vai fazer, como não vai, e Israel está dizendo que o Hamas quer mudar a estrutura do acordo. Não quer, não. Israel está procurando pelo em ovo para não acatar esse cessar-fogo. E tem aumentado os ataques, a gente viu esse assassinato de quase 200 pessoas no campo de refugiados. Mas a gente precisa entender por que esse acordo apareceu agora, essa tentativa de acordo, quando os Estados Unidos vetaram em outras oportunidades. É que nada
agora, desde o mês passado, desde já algumas semanas, nada na política externa americana se faz descolado da eleição de novembro, da eleição presidencial. Por quê? Porque, embora o Biden tenha uma aliança estreita com Israel, o governo do Netanyahu é quase que uma extensão do governo de Washington, há agora uma diferença, porque o Netanyahu ele tenta sobreviver internamente, ele está com o governo dele, 2 membros, a gente viu, alguns membros saíram do governo, tem denúncias de corrupção, existe insatisfação com o governo dentro de Israel, não por conta dos ataques, mas por questões internas. E o Netanyahu precisa aumentar o grau de belicismo, precisa aumentar o ímpeto na guerra para se manter internamente. O movimento nos Estados Unidos é o oposto. O Biden teve um desgaste muito sério entre os estudantes, entre setores de centro, apoiador, centro, progressistas, movimento negro, na questão do ataque de Israel à Palestina, e ele precisa reunificar sua base para chegar às eleições em condição de vencer o Trump. Mesmo processado, mesmo condenado, o Trump mantém dianteira em vários estados-chave, e essa diferença, a campanha do Biden, acho que porque não há uma diferença tão grande, pode retirar se ele reconquistar um apoio da sua base, como aconteceu nas últimas eleições, nas eleições de 2020. Então, tem muito a ver com a questão interna dos Estados Unidos. Eu torço para que esse acordo seja viável, mas não é a vontade de Israel. É o único fator que está pesando contra. Perfeito. Já que a gente comentou sobre isso, ainda temos um tempinho, eu queria ver se a gente consegue falar sobre a Argentina, porque hoje, ali em Buenos Aires, está sendo votado no Senado, está sendo votada uma lei, deixa eu pegar aqui as informações, que é o seguinte, que é essa lei de bases, delega poderes do parlamento ao executivo, inclui incentivos para grandes investimentos, estabelece uma dezena de empresas públicas sujeitas à privatização. E as pessoas, os argentinos, estão se manifestando e estão sendo reprimidos, inclusive pela polícia, ali nos entornos do Congresso, do Senado. A gente tem imagens, inclusive, quem fez essas imagens é o Bruno Bitarelli, que é jornalista do Cafezinho, já esteve aqui com a gente conversando. Assim, e o governo Milei, professor, depende muito da aprovação dessas leis, já que nos últimos 6 meses, inclusive, não conseguiu fazer grande coisa, não? Uhum. O Milei está fazendo o que o Lula não fez. Ele está aproveitando o início de governo para aprovar o que lhe interessa. O Lula aprovou o arcabouço, que é uma medida contra o governo, que está causando problema. Mas não vou falar do arcabouço, vamos falar disso aqui. Ele mandou aquela lei ônibus no final do ano. Logo que ele tomou posse, ele anunciou, eram 660 e poucos artigos. Ele foi para o Congresso e foi derrotado. E aí ele passou a negociar com o governador, ele tem minoria, tanto na Câmara quanto no Senado. Só que ele consegue atrair uma parte das bases. Primeiro, ele tem que coesionar a base do Macri. O Macri é o ex-presidente Macri, que faz parte da coalizão, mas os seus governadores estão sentindo muito a insatisfação das suas bases, com a inflação, com retirada de subsídio para conta de luz, com retirada de subsídio para transporte e tal. E está muito difícil esses governadores que controlam bancadas no Congresso apoiarem as medidas do Milei. O que ele está fazendo? Ele está aproveitando que ele ainda tem uma popularidade alta, tem mais de 50% de aprovação, né? Então ele aproveita esse momento para novamente colocar a lei, mas ele deu uma desidratada. Em vez de 660 artigos, essa nova lei tem 250, a diferença da lei ônibus para a lei de bases. Essa coloca as privatizações, coloca uma série de mudanças nas leis trabalhistas, uma série de mudanças no funcionamento do Estado. É uma mini constituinte o que ele quer, é poder governar sem passar pelo Congresso, aprovando essas leis. Ele conseguiu aprovar na Câmara, mas no Senado ele tem mais dificuldades, porque ele, no Senado, tem 72 cadeiras e o partido do Milei elegeu 8. Então ele tem que fazer gato-sapato para fazer composições, atrair o pessoal do Macri e tentar atrair a direita do peronismo, a direita do pessoal ligado a Cristina Kirchner, tentar para aprovar. E nisso os sindicatos, os movimentos sociais cercaram o prédio do Congresso, estão aí as cenas. E diz que a repressão está sendo muito, muito pesada.
mas o pessoal não dá sinal de sair de lá. Agora, vai ser um braço de ferro, e a votação começa hoje e deve ser uma sessão longa, talvez não termine hoje, porque cada aspecto da lei vai ser examinado, debatido, enfim, é um processo razoavelmente complexo a aprovação da lei. Não se sabe se ele vai conseguir, ele precisa de 37 votos, né? É uma maioria simples aqui no caso, é uma lei ordinária. Eu vi que a discussão muito provavelmente deva entrar na madrugada desta quinta-feira, e vamos ver se vai ser concluída essa votação realmente até amanhã ou não, né? Professor, agradeço demais, viu, a sua disponibilidade, assim, o seu tempo aqui com a gente, explicando para a gente essas 4 pautas no todo, né, muito importantes. Então, agradeço demais, viu, uma ótima semana para você por aí, até uma próxima, um beijo. Eu que agradeço, Thalita, e a todo mundo que está nos assistindo. Ótimo final de semana, ótimo meio de semana, né? Tchau. Um beijo, professor Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, aqui com a gente. Pessoal, antes de eu encerrar, deixa eu dar um recado só. Eu entro em férias hoje, tá bom? Deixo aqui o comando do Bom para Todos, fico 30 dias fora. Quem assume aqui no meu lugar é o Cosmo Silva, vocês já conhecem ele aqui da TVT, ele já esteve aqui no meu lugar, inclusive conduzindo o Bom para Todos também. Então ele assume aqui o comando do Bom para Todos, com as entrevistas diárias, com o nosso time de comentaristas sempre participando, mantendo o programa aqui do jeito que você já conhece, já curte e já visita aqui há bastante tempo, tá bom? Então, eu agradeço a companhia no dia de hoje e volto, então, daqui 30 dias. Nem sei bem o dia que vai cair, mas é ali no meio de julho, tá bom? Que eu volto aqui com vocês, mas é isso. Um beijo para vocês que nos acompanham. Até uma próxima. Tchau, tchau.